um homem com síndrome de Deus, querendo ser líder de um culto que ele mesmo criou, um dia assumiu ter desmembrado sua colega de quarto, cozinhado a sua carne e utilizado em uma dessas refeições. O nosso caso de hoje é sobre Daniel Rakovits. Eu sou a Naka, esse é o Horror das Minas, e se você é novo por aqui, antes de mais nada, já se inscreve no canal. Toda segunda-feira eu trago casos criminais de qualquer lugar do mundo e toda quarta-feira, casos criminais brasileiros. Nosso caso de hoje é uma sugestão que trouxeram aqui no canal. Se você também tem alguma sugestão de caso, manda aqui nos comentários. Pra quem me segue lá no Instagram, eu tô sem acesso por um tempo. Eu não sei se eu vou ter acesso até esse vídeo ir ao ar. Tô tentando resolver isso, mas qualquer coisa vocês podem me chamar também no meu Instagram pessoal, que também tá aqui na descrição do vídeo. Então, bora logo pro caso. Daniel Paul Rakovits nasceu no dia 24 de dezembro de 1960 em Fort Leonard Wood, lá no Missouri. Após a morte da sua mãe, aos 2 anos, ele e seu pai Tony se mudaram da cidade lá para o Texas, onde seu pai se tornou deputado. Ele era considerado por todo mundo um homem muito correto e muito disciplinado. Quando ele era criança, ele teve a visão de 3 lordes parecidos com Jesus, e por conta disso, desde pequeno mesmo, ele começou a passar por alguns tratamentos psicológicos, tratamentos psiquiátricos e tomava remédios controlados bem fortes. Aos 14 anos, inclusive, é dito que ele teria passado por um tratamento de choque. Aos 19 anos, ele se alistou no exército, onde ele ficou por algum tempo até ele ser dispensado. Ele, inclusive, tentou seguir a carreira do pai, se candidatando como deputado, mas ele não foi aceito. Durante a juventude, o Daniel era considerado um homem bem estranho. Ele era considerado excêntrico por algumas pessoas e apenas um drogado para a grande maioria das pessoas. Ele usava uma quantidade muito grande de maconha e dizia que ele queria se tornar xerife para poder liberar o uso de maconha para todas as pessoas do Texas. Ainda no Texas, ele chegou a se casar com uma mexicana, que era muito jovem, na verdade. Ela tinha por volta de 14 anos. Logo depois eles se separaram, mas realmente ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Em 1985, ele se mudou para Nova York, no East Village. Lá ele ficou bem conhecido por ser um traficante de drogas e principalmente por ter como animal de estimação um galo que se chamava Galo. Por um bom tempo, ele viveu praticamente sem teto, até que aos 28 anos ele foi chamado para dividir o apartamento junto com um casal, que era a Sylvia, uma auxiliar de enfermagem de 27 anos, e o seu namorado Sean. O Daniel, ele não conseguia pagar um aluguel inteiro, ele trabalhava meio período como cozinheiro e o resto do tempo como traficante de drogas, então dividir o apartamento para ele era uma coisa perfeita. Frequentemente, ele costumava pedir doações em frente a lojas, principalmente pedir refeições, frango, batatas, manteiga, pão, legumes, e com esses alimentos ele cozinhava em sua própria casa pelo menos 3 vezes por semana e levava comida para o sem-teto. Muitas pessoas o consideravam maluco, inofensivo, mesmo que ele tivesse explícito diversos tipos de preconceito. Ele era racista assumido, homofóbico assumido, e um de seus hobbies era matar animais. Pelo que se sabia, ele já tinha matado pelo menos 3 cachorros, diversos gatos e inclusive o seu galo. Por volta de 1989, o Daniel decidiu criar o seu próprio culto, a sua própria religião, na verdade. A Igreja 966, que dizia fortemente, na verdade, que o Daniel era o Senhor dos Lordes. E ele costumava dizer, se eles acham que Hitler foi alguma coisa, eles ainda não viram nada. A sua ideia, basicamente, era matar os policiais, pegar o dinheiro dos ricos e, com esse dinheiro, dar aos pobres, além de ter 5 filhos, com cada uma de suas 25 seguidoras, para poder criar uma raça superior. Seus seguidores, ou discípulos, como ele dizia, eram na verdade todos frutos de sua cabeça. Ninguém o seguia de verdade, ninguém levava a sério o que ele dizia, mas muitas pessoas que usavam drogas com ele adoravam ouvir tudo aquilo, achavam aquilo uma maior viagem e sabia que na verdade ele só estava delirando. Como eu disse, a maioria das pessoas o consideravam maluco e completamente inofensivo. Segundo seus amigos, o Daniel tinha uma certa fixação por mulheres. Se ele estivesse andando na rua e tivesse alguma mulher próximo, ele ia até ela, ele começava a seguir essas mulheres. E se uma delas estivesse sozinha, ele chegava até elas, ficava conversando. Não importa se ele tivesse acompanhado ou não. Porém, na verdade, a obsessão era tanta que ele dizia que ele queria controlar essas mulheres. Um certo dia, a Sylvia e o Sean acabaram terminando seu relacionamento e eles decidiram então sair daquele apartamento, deixando então só pro Daniel. Porém, como eu disse, ele não tinha condições de pagar um aluguel sozinho. E tampouco tinha também qualquer jeito de se tornar ali inquilino, né? Principalmente um inquilino confiável.
Então o plano era basicamente arrumar outra pessoa para dividir o apartamento com ele e essa outra pessoa ficaria com o apartamento no nome dela. Pouco tempo depois, o Daniel conheceu a Monica Birley. Ela era uma dançarina de 26 anos, muito bonita, muito inteligente, muito profissional e que coincidentemente estava procurando algum lugar para morar. Não se sabe exatamente como um chegou no outro, mas eles se conheceram. Ela disse que estava procurando um local para morar e o Daniel disse que estava procurando alguém para dividir o apartamento com ele. Obviamente ela aceitou, era um valor bem baixo e ela estava desesperada. Segundo a Sylvia, a Monica e o Daniel, antes de formalizarem qualquer coisa de aluguel, qualquer burocracia desse tipo, os dois já teriam passado pelo menos uma noite juntos. E a Sylvia mesmo, ela não gostou nem um pouco dessa história, já que, como eu disse, ele não era um inquilino confiável e ele queria que o apartamento ficasse no nome da Mônica, que tinha acabado de conhecer. Mas, segundo a Sylvia, na verdade a Mônica era uma mulher muito interesseira ali e ela se aproveitou da situação, né, tendo um local para morar e tendo o apartamento no seu nome assim tão rápido. Segundo a Sylvia, várias vezes ela disse pra ele que essa mulher poderia simplesmente passar o apartamento pro nome dela e depois expulsá-lo do local, o que tornaria o Daniel um sem-teto novamente. Porém, o Daniel estava completamente apaixonado pela jovem, enquanto ela não mostrava nenhum interesse por ele, além de sexo e do apartamento. Eles ficaram juntos por apenas alguns dias, até que a Mônica começou a levar outros homens para o local. Como eu disse, o Daniel era homofóbico e racista assumido, e um desses homens que ela teria levado para casa era um homem negro, e ele não gostou nem um pouco. Eles chegaram a discutir, ele mostrou ali a sua opinião, e depois de pouquíssimos dias que os dois estavam morando juntos, assim como a Sylvia previu, a Mônica então deu 2 semanas pro Daniel juntar as suas coisas e sair da casa. Ela estava o expulsando. Ele implorou, disse que não tinha pra onde ir, mas não adiantou nada. Com isso, ele ficou com muita raiva e ele chegou a repetir algumas vezes, até pra Sylvia, pro Shawn, que ele estava com planos de matar a Mônica. Mas, como eu disse, ele nunca teria sido violento com humanos, né, só com animais, e ninguém levou a sério o que ele disse, simplesmente acharam que ele estava falando besteira. Pra mim, se uma pessoa é capaz de matar um animal, ela é capaz de qualquer coisa. Em agosto de 1989, a Sylvia foi até o apartamento, ainda tinha algumas coisas dela por lá, e ela entrou. Porém, as luzes estavam apagadas, a televisão estava na cozinha e a porta do quarto da Mônica estava fechada. Ela decidiu então ir até a cozinha e viu que no fogão tinha uma panela e dentro dessa panela estava a cabeça da Mônica. Ela ainda teria ido até o banheiro e lá estava simplesmente uma cena de terror. No banheiro tinha apenas a caixa torácica da Mônica. E, obviamente, estava tudo um completo sangue. Ao invés de ligar para a polícia, a Sylvia decidiu ligar para o Daniel, perguntando o que tinha acontecido ali. O Daniel respondeu, normalmente, como se nada tivesse acontecido, que ele a estrangulou com um cabo, pisou na sua cabeça por cerca de 10 vezes. Não satisfeito, ele ainda a esfaqueou 30 vezes, e desmembrou o seu corpo. Ele teria cortado tudo em pedaços bem pequenos, do quais ele jogou na privada e deu descarga. Porém, nem assim a Sylvia ainda chamou a polícia. Ela mandou ele limpar o apartamento inteiro antes que alguém visse. E assim o fez. O Daniel saiu completamente ileso. Sem ser denunciado, ele limpou todo o apartamento e seguiu ainda vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido. Obviamente não tinha tanta gente procurando a Mônica, até porque ela era nova na cidade e não conhecia muitas pessoas. Porém, depois de um tempo, ele começou a se gabar do que tinha feito. Ele saiu falando para algumas pessoas sobre como ele teria a matado e como ele teria desmembrado seu corpo. E, novamente, ninguém levou a sério. Segundo Daniel, a cabeça da Mônica estava dentro da panela porque com ela ele teria feito uma sopa. Teria tomado, experimentado e ele achou muito bom. Ele, inclusive, assumiu que alimentou diversos sem-teto com a sopa feita da cabeça fervida da Mônica. Depois dele mesmo espalhar a notícia para muitas pessoas, isso acabou chegando na polícia, que, sabendo do ocorrido, prendeu o Daniel preventivamente antes de qualquer coisa. Porém, ele assumiu também para a polícia com uma supernaturalidade tudo que ele tinha feito. Ele disse que cozinhou, que fez um molho, que usou sal de madeira e que todo esse interesse tinha começado na infância. E ele confessou também que ele teria se livrado do restante do corpo, cortando em pedaços e dando descarga pelo vaso sanitário. E que os ossos ele teria guardado em uma caixa e enterrado em um local que a polícia inclusive encontrou depois e confirmou ser da Mônica. A polícia chegou a verificar também a tubulação do vaso para ver se não tinha nada preso ali, mas os pedaços eram realmente bem pequenos e tudo teria descido pela descarga. Na época, o caso ficou completamente midiático, todo mundo só falava sobre isso, e em 1991 ele foi julgado
com 31 anos e foi considerado inocente por insanidade. Durante esse processo, ele dizia muitas coisas completamente sem noção, coisas sem sentido e inclusive desmentiu tudo que ele mesmo tinha dito em vídeo, dizendo que ele era inocente. Ele foi encaminhado para o Kirby Forensic Psychiatric Center, onde ele permanece até hoje. Ele permanece vivo, não é considerado perigoso, porém ele ainda é considerado completamente mentalmente instável. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei um pouco nojento falar algumas coisas, mas, né, a gente tá aqui pra isso. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, comenta aqui o que você achou, segue também nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E é isso, muito obrigada, valeu e tchau, tchau.